Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Aqui, TV Pantanal, Rede TV, programa Opinião. Sextou, rapaz. Não é de ver que a semana voou assim, ó, como um raio. Eu não sei se raio voa, mas eu estou dizendo que passou muito rápido, não é? De todo modo, satisfação em estar de volta aqui com você, ao vivo e em cores, com mais um programa Opinião fechando a semana. Vamos falar de trânsito. Pois é, estamos aí no Maio Amarelo e a gente vai saber sobre isso e sobre muito mais, já que está a postos conosco aqui, nesse instante, o comandante do Batalhão Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário também da Polícia Militar, o Tenente Coronel Adão César Rodrigues da Silva, esse que você vê aí, ó, que está prontinho para responder aos questionamentos ligados aí ao trânsito aqui, especialmente da nossa Grande Cuiabá e, lógico, falar também um pouco mais do Maio Amarelo, que é uma campanha importantíssima, já que o trânsito, infelizmente, ainda mata. Quando não mata, mutila, deixa danos, alguns irreparáveis. Professor Lourenberg Alves, sextou. Cá estamos nós. Estamos firmes, continuamos como na segunda-feira, né? É, pra gente independente de dia, estamos aqui sempre firmes e fortes. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade que o Lourenberg falou, meu chapa, meu amigo. O Lourenberg é assim de 3 anos já juntos aqui, não sei como que ele me suporta, a gente está aqui, ó. O Opinião fez aniversário agora, dia 27 de abril. E a gente se junta aqui, Lourenberg, eu e uma turma toda aqui, sempre trabalhando para levar até você, sempre uma entrevista. Porque todo dia tem uma entrevista diferente, né? Não adianta falar que, mas teve lá o Adão, lá do Tenente Coronel Adão, teve lá pela terceira vez. Nunca é, né, Lourenberg? Nunca é a mesma coisa. Sempre quando vem, tem elementos novos que acabam formatando uma entrevista diferente. Cada entrevista é uma única. É uma única. Então, há 3 anos juntos aqui, Lourenberg e eu, uma turma toda de técnicos aqui, a galera toda trabalhando por você para levar uma informação daquela que a gente extrai, não é? Todas as informações diretamente da fonte, como é o caso de hoje, com o nosso glorioso Adão César, Tenente Coronel. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado, viu, por aceitar nosso convite. Maio Amarelo, rapaz, olha só, para quem ainda não sabe, hein? Maio Amarelo, esse negócio de abril, Novembro Azul, não sei o quê. Ó, o Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. No Brasil, em sua 10ª edição, a campanha criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária tem como objetivo sensibilizar a sociedade para a importância, não é, da adoção aí de comportamentos mais seguros no trânsito. Tenente Coronel Adão, que exemplos podemos citar aqui? Vamos considerar a Grande Cuiabá, que o nosso cidadão, usuário do transporte, seja privado ou público, especialmente o privado, né, precisa ter, que tipo de consciência precisa ter para colocar em prática, para que possamos ter um trânsito melhor na nossa região, na nossa capital, no estado, enfim. O que o senhor diria como dicas? Evidentemente que tem o lado do estado, né, da prefeitura, enfim, que com as políticas de trânsito, mas o cidadão propriamente, que tipo de consciência ele tem que ter para que possamos, enfim, considerar melhorias no nosso trânsito. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, professor. Extremamente feliz aqui de estar aqui com vocês, lisonjeado, para falarmos um pouco de trânsito, sobre o Maio Amarelo. Maio Amarelo, que é uma ação que foi promovida pela ONU em 2011. Em 2011, a ONU reuniu com os países participantes e aí ficou-se decidido para traçar medidas para que se reduzisse o número de acidentes de trânsito, principalmente aqueles com vítima, porque muitas pessoas estavam perdendo a vida no trânsito e muitas pessoas estavam se ferindo no trânsito, como você mesmo disse, se mutilando. Dito isso,
a ONU passou para os países algumas regras que elas deveriam fazer para reduzir esses acidentes. E aí ficou-se definido, então, a escolha do mês de maio. E a cor amarelo, ela tem a ver com o símbolo do semáforo. O semáforo que indica a atenção. Então, ou seja, a principal coisa que o motorista tem que ter, o condutor de veículo, é a atenção e o respeito às regras de trânsito. A gente verifica que hoje, na verdade, quanto mais o trânsito se intensifica, mais há uma disputa de espaço no trânsito. Então é motorista querendo passar na frente de outro, é o motoqueiro, o motociclista querendo fechar ou andar em zigue-zague. Isso tudo parte de uma consciência por parte desse condutor. Nos Estados Unidos existe uma teoria que fala sobre o trânsito seguro, que ela chama de teoria dos 3 Es, que ela trata da educação, da engenharia e do esforço legal. Os 3 intimamente ligados. A educação cabe ao condutor e ao poder público. O poder público fornecendo campanhas, como é o Maio Amarelo. A engenharia, por parte também do poder público, que é você fornecer uma via, uma avenida sinalizada. Adequações, asfalto de qualidade. E, por fim, a parte do esforço legal, que aí sim são os órgãos de fiscalização de trânsito, que aí você vai verificar aquele condutor que não tem educação, que não respeita as questões de trânsito, aquele mau condutor, aí você começa a aplicar o esforço legal, que é a aplicação da lei. Então, tudo isso, Paulo, se resume principalmente na conscientização do condutor, por parte da educação e do respeito às regras de trânsito, que infelizmente nós não temos hoje por muitos condutores quando assumem a direção no veículo automotor. parcimônia, paciência, é importante, né, Coronel? Porque, olha só, se você se planejar, e vou fazer uma meia-culpa aqui, às vezes eu deixo a coisa muito assoldada na minha agenda, não é? Então, eu sei que eu estou num município onde o trânsito não é dos melhores, especialmente no horário de pico, então o que eu tenho que fazer? Me programar com um pouquinho mais de antecedência. Ó, eu sei que vai ter tal problema lá, então eu tenho que me organizar. Aquilo que eu demoraria meia hora para chegar no meu destino, eu puxo uns 15 minutinhos antes, né, para que as coisas fluam, senão, de forma soldada, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar, inclusive, colocando em risco a minha vida e a de outras pessoas também, não é? Isso para dizer o mais grave, mas pode não seja um acidente fatal, mas pode ser um atropelamento ou uma colisão, isso pode causar. Então, o que eu quero dizer é que, se eu estiver errado, me corrija, que essa organização é muito importante, que faz parte da conscientização, né? Organização do tempo. Exatamente. Quando a pessoa planeja o deslocamento dela, desde que seja da saída de sua casa para o serviço, esses 15 minutos, 10 minutos, são fundamentais para a pessoa conduzir o seu veículo com a velocidade adequada, fazer com devido respeito, ao outro condutor que está do lado. Agora, quando uma pessoa sai em cima do horário, aí ela vai querer ultrapassar os outros veículos, ela vai querer forçar a ultrapassagem, ela vai querer, em algum momento, passar à frente, porque sempre quando você está atrasado, você sempre acha que o veículo que está à sua frente, ele está mais lento. E aí é onde o pessoal perde a paciência, é onde você tem os acidentes. Uma vez um acidente só com danos materiais, ele pode gerar uma ocorrência de via de fato ou até uma lesão corporal, uma coisa mais grave ainda. É, verdade, o cara fica bravo, nervoso, não anda, pi, aí o cara da frente, que esse cara aí o cara já toma satisfação, e aí já vira aquele negócio. Eu já vi situação assim, já aí no trânsito aqui em Cuiabá mesmo, o cara fica nervoso, o que está atrás quer passar, o que está na frente não está nem aí com isso, às vezes está... E às vezes o que está atrás realmente está precisando passar por uma emergência, alguém que está doente, precisa para a UPA, mas o cara que está na frente não sabe disso, ele está na dele. Eu estou na minha velocidade permitida, estou dentro da lei, da ordem, e aí só que o cara que está atrás não quer saber e fica mal-humorado, xinga, e a hora que o outro lá, que o Lorenberg está na frente, não gosta, o Lorenberg desce, e se o Lorenberg tiver arma com esse negócio, né, se tiver porte, e aí já deu a zica, né? Professor Lorenberg. Comandante, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos muito, amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando com a presença do senhor aqui. Sobretudo para falar do trânsito. Eu gostaria de retornar ao dia 24 de outubro de 2019, quando o senhor assume o comando do batalhão. E naquela oportunidade, comandante, o senhor disse
entre outras palavras, entre aspas, o que eu vou ler agora, entre aspas, vamos reforçar ainda mais as ações, principalmente no combate aos crimes relacionados ao abuso de bebidas alcoólicas aliadas à direção. Vamos reforçar as operações integradas referentes à lei seca, porque queremos conscientizar os condutores que abusam de álcool e insistem em dirigir, colocando em risco a vida das pessoas. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas, comandante, e vou fazê-las todas, e aí o senhor tem mais tempo para refletir sobre elas. Hoje, quase 4 anos que o senhor tomou posse, passou a comandar o batalhão. Quase 4 anos depois, qual o balanço que o senhor faz sobre o combate aos crimes relacionados ao abuso de bebida alcoólica ao dirigir? A segunda questão, conscientização e punição, comandante, são lados de uma mesma moeda ou não? E por quê? A terceira questão, qual é o índice percentual das mortes no trânsito provocada pela bebida alcoólica aliada à direção? Eu ia perguntar isso, inclusive, aí. Obrigado por ter antecipado já. 3 perguntas aí. O professor fez a tarefa de casa, né? Realmente, em 2019, quando assumiu o comando. Professor, lá foi uma promessa realmente sobre a questão dos condutores que dirigem sob efeito de álcool. Condutor que realmente, quando pega um veículo e bebe ou consome alguma substância psicoativa, esse condutor está transformando o seu veículo numa arma. E uma arma que não está apontada só para a sociedade, para quem está no trânsito, mas para ele mesmo. Porque se envolver no acidente, ele pode também se machucar ou até mesmo se ferir fatalmente. E lá atrás, só para você ter uma ideia, fazendo esse balanço que o senhor trouxe, nós tínhamos lá em 2019, nós fazíamos 4 operações lei seca por mês aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Esse era o número de operações que nós conseguíamos fazer. No interior do estado, nós conseguíamos fazer 1 por mês em algumas cidades. Hoje, em Cuiabá, nós fazemos 12 operações lei seca por mês, com picos de 15 e 16 operações. Isso aí, praticamente, é uma operação, um dia sim, um dia não, nós realizamos aqui em Cuiabá. Isso é claro, é uma operação a Operação Lei Seca é uma operação coordenada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, que dá todo o aporte, e aí tem vários órgãos envolvidos, dentre eles o DETRAN, a Secretaria de Mobilidade de Cuiabá, nós temos a Guarda Municipal de Várzea Grande, Polícia Rodoviária Federal, temos a DELETRAN da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, Socioeducativo. Então são vários órgãos que estão unidos fazendo essa operação Lei Seca. E no interior do estado, nós estamos cada vez mais expandindo. Por exemplo, Sinop, Nova Mutum, Tangará da Serra, Cáceres, são alguns, o Sorriso, são algumas das cidades em que se está fazendo já a Operação Lei Seca. E várias outras estão entrando fazendo a Operação Lei Seca. Porque passou-se a entender, professor, que realmente o trânsito, quando tem uma pessoa alcoolizada, ele traz um prejuízo enorme à sociedade. E esse prejuízo não é só, como o Paulo disse lá no início, da pessoa que se fere, a tragédia para a família, mas também para a sociedade em geral. Só para dar um exemplo, Tangará da Serra, que implantou a Lei Seca há pouco tempo, fez a Operação Lei Seca agora no Carnaval. E aí, a informação do Tenente Coronel Franco, que é o comandante regional de Tangará da Serra, ele trouxe a informação que um dia que eles fizeram a Operação Lei Seca lá, no período de Carnaval, foram 300 atendimentos a menos hospitalares em relação ao ano anterior. Só para se ver como é que dá o impacto de uma Operação Lei Seca. E o pessoal hoje, a sociedade, o condutor, ele não tem paciência mais com o condutor que ainda está dirigindo sob efeito de álcool. Tanto é que numa Operação Lei Seca, quando você está fazendo a operação, a participação de quem está sendo abordado é extremamente positiva. É óbvio que quem está dirigindo sob efeito de álcool, esse não. A outra pergunta? A outra pergunta é sobre qual o índice percentual de índice mortes. Percentual, professor. Existem 3 fatores que são responsáveis pelos acidentes de trânsito, principalmente com morte ou com vítimas com ferimento. São o excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido, e o terceiro é o consumo de bebida alcoólica. Eu posso dizer para o senhor, categoricamente é óbvio, sem afirmar em números reais, que 80% dos acidentes que são causados com vítimas
são causados por esses 3 fatores. E aí, desses 80%, eu posso garantir para o senhor que pelo menos em torno de 50% desses acidentes tem pessoas que estão dirigindo sob efeito de álcool. Porque hoje, quando nós fazemos uma operação, seja onde for, seja o bairro que for, seja desde na área central, onde tem os bares da burguesia de Cuiabá, ou os bairros mais periféricos, aonde for realizado a operação Lei Seca, nós teremos pessoas que estarão dirigindo sob efeito de álcool sendo abordadas. Então, qual é a ideia principal? A ideia sempre é trazer para o cuiabano, trazer para a sociedade mato-grossense que, se ela dirigir, se o condutor dirigir sob efeito de álcool, ele vai ser, um momento ou outro, parado na operação Lei Seca ou em alguma operação de fiscalização. Graças a Deus e graças aos esforços dessas instituições da Secretaria de Segurança Pública, nós observamos que lá de 2019 para cá, esse número de pessoas dirigindo sob efeito de álcool, ele tem tido uma queda. Vou dar, por exemplo, nós tínhamos uma avenida na região central de Cuiabá, onde nós fazemos a operação ali, e o número de pessoas que eram identificadas dirigindo sob efeito de álcool, e quando eu digo dirigindo sob efeito de álcool, é aquela pessoa que faz o teste, testa positivo no aparelho, ou seja, bebeu e está dirigindo, ou aquela que se recusa. Que as pessoas às vezes acham, eu recusei, estou livre. Não está livre, vai tomar multa. Então, teoricamente, quem faz teste positivo ou quem se recusa, ele está dirigindo sob efeito de álcool. Lá no início, nessa avenida central de Cuiabá, uma avenida muito, muito conhecida, próximo a bares renomados de Cuiabá, nós tínhamos ali uma média de 50 a 60 pessoas por operação que era testado positivo. Então, nós abordávamos ali em torno de 120 a 130 pessoas e quase metade estava dirigindo sob efeito de álcool. Hoje esse número caiu para 20%. Então, isso é prova de que as ações, elas vêm cada vez mais com a sua intensificação e você vai trazendo isso para o cotidiano do cuiabano, que dirigir sob efeito de álcool é perigoso e ele vai ser autuado. Até porque a multa não é barata. Só para você ter uma ideia, a multa hoje para quem dirige sob efeito de álcool é R$ 2.934,70. E aí, Paulo, é uma matemática simples, professor. Qualquer lugar que você for hoje, em qualquer ponto de Cuiabá, Várzea Grande, se você pegar um transporte alternativo, seja um motorista de aplicativo, ou um táxi, que seja, se você gastar muito, Paulo, você vai gastar R$100. A multa é quase R$3.000. A economia é de R$2.900, professor. E não tem choro, meu caro. Não tem lá, tem a Jari, não tem aonde, vai recorrer, mas você vai acabar pagando, vai ter que pagar. E não adianta, paga. Se você não pagar agora, vai protelando, pensa que esqueceu, daqui a pouco você vai precisar de trocar de carro, vai precisar trocar de documento, aí vem lá. Tá lá na PGE, tá lá no... Os caras, tá lá no sistema, nego, você vai ter que pagar, não tem jeito. Então, é bom ter parcimônia aí e seguir. E depois, né, esse negócio de beber... Daqui a pouco eu quero mais esmiuçar isso, eu tenho que ir para o intervalo comercial agora, mas já eu quero esmiuçar mais isso, porque eu percebo, tem uma situação aí que eu tenho percebido, não sei se é de propósito ou não, que eu moro no Morado do Ouro, por exemplo, né? Lá parece que está tendo uns movimentos de formação de barzinhos assim, que eu acho salutar. O pessoal vai lá para se divertir e tudo mais, tudo. E eu tenho percebido que em algumas situações tem sempre uma viatura da polícia ali por perto, ali, geralmente numa calçada ali perto, ali assim. Aí eu daqui a pouco quero perguntar se isso de alguma forma deve inibir ou deve servir de mais segurança, enfim. Vamos fazer a leitura disso daqui a pouco, né? Porque o cara que está mal intencionado, ele vai falar, putz, não posso beber, né? Então não vou nem lá naquele barzinho que eu quero beber e lá, entendeu? Ou aquele cara que vai estar lá, que vai pensar assim, pô, pelo menos não vai dar briga lá, os homens estão perto aqui. Geralmente o pessoal vê a polícia ainda passa essa imagem de segurança, né? Mas a gente esmiuça já após o intervalo comercial. O Opinião hoje está entrevistando aqui o Tenente Coronel César, que é o comandante do Batalhão de Trânsito. A gente volta já, no tanto só. Cá estamos de volta, não falei que era breve? O programa está de volta aqui ao vivo, Opinião hoje, entrevistando o comandante do batalhão, na verdade o batalhão militar de trânsito urbano e também rodoviário da Polícia Militar de Mato Grosso, BPTran, Tenente Coronel
César. A gente já segue com a entrevista. Eu quero antes abrir aqui, rapaz, espaço para o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. O governador Mauro Mendes, do União Brasil, sancionou a lei que autoriza o empréstimo do governo do estado junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, no valor de 180 milhões de dólares. A sanção foi divulgada em edição do Diário Oficial que circula nesta sexta, 19. O montante poderá ser contratado pelo governo para financiar 2 projetos distintos. Com valor máximo de 100 milhões de dólares, a primeira ação atendida pelo empréstimo será o projeto Aprendizagem em Foco Mato Grosso. Já a segunda iniciativa, o projeto de desenvolvimento sustentável de agricultura familiar de Mato Grosso, que contará com investimentos na ordem de 80 milhões de dólares. Outro destaque também aí, ó. Outro destaque, olha só, Lorenberg, o PP, Partido Progressista de Cuiabá, deu 48 horas para que os filiados oficializem o rompimento e entreguem os cargos na gestão Emanuel Pinheiro, do MDB. O ofício foi assinado nesta quinta, dia 18, após reunião com a cúpula executiva da legenda. No documento, o presidente municipal do PP, o Eusébio Diniz Marques, ele determina que a ordem seja cumprida em até 2 dias sob pena de infidelidade partidária. Aí tem o seguinte, ó, abre aspas, daí a razão da presente notificação, conferindo-lhe o prazo de 48 horas para fiel cumprimento e respectiva comprovação à legenda. Nesta oportunidade, enfatizo que a diretriz partidária acima referenciada deve ser seguida pelos filiados sob pena de incorrer em ato de indisciplina à luz do artigo 92, inciso 1º do Estatuto Partidário, com a decorrência ou com as decorrências sancionadas ou sancionatórias próprias e inerentes ao ato, fecha aspas, cita o documento. Aí, Macrian, fique atento aí, rapaz. E outro destaque é o seguinte aí do Gazeta Digital. Procon estadual está fiscalizando os preços dos combustíveis em Mato Grosso após o anúncio de redução da Petrobras na terça-feira, dia 16. A diminuição às distribuidoras foi de 44 centavos no preço do diesel, passando de 3,46 para 3,2. E de 40 centavos o preço da gasolina, saindo de 3,18 para 2,18. A nova política de preços influencia diretamente no valor da gasolina, do gás de cozinha e também do diesel e já foi repassada das refinarias para as distribuidoras. A expectativa é que agora estes repasses, não é, que essas distribuidoras, não é, repassem essa redução aos postos para que chegue ao consumidor final. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Eu, Paulo, esse que vos fala, ainda não vi a redução nos postos, mas pode ser que nos próximos dias ou horas a gente já sinta, né, essa redução aí propriamente na gasolina. Estou falando da gasolina. Mas a tendência é que ocorra, né? Mas, Lorenberg, eu preciso de um pitaco seu, rapaz, ainda que breve. Você acha mesmo que foi citado aqui o estatuto partidário, que diz a lei, não é? A questão do não cumprimento, a pena aí de fidelidade partidária, coisa do tipo. Você acha que será obedecido em 48 horas? Paulo e amigo telespectador, veja, o estatuto é muito claro, a infidelidade partidária é um dos itens que provoca a infidelidade partidária, é o descumprimento do que foi decidido em assembleia.
Veja o que eu estou falando. O que foi decidido em assembleia. Não o que manda o presidente A, B ou C. O que foi decidido em assembleia pelo diretório. E tem que ser cumprido. Mas aí tem uma pergunta. Eu tenho mais de 3 meses que estudo o jogo político eleitoral. Qual é o filiado? Porque é bom a gente separar. Filiado e militante são duas coisas completamente diferentes. Todo militante é um filiado, mas nem todo filiado é um militante. São diferentes. Qual é o filiado que já cumpriu religiosamente o estatuto do partido? No Brasil, não. Não existe isso. Portanto, 48 horas, eu acho pouco provável que irá ser cumprido. Aliás, hoje mesmo, o Macrian, o vereador licenciado Macrian, já disse que discorda completamente da decisão. Isso significa dizer que ele vai provocar o partido. Pagar para ver. Ele vai provocar. Até porque não tem como expulsá-lo sem antes ouvi-lo. É bom lembrar sempre isso. Os partidos políticos, de uma forma geral, sempre defenderam a democracia, mas internamente nenhum deles cumpre de fato com o que é democrático internamente. Eu sei disso porque há mais de 3 meses que eu estudo o jogo político. E um outro detalhe. Veja, amigos, e aí uma provocação para reflexão. Imaginemos que quem está no cargo na administração pública cuiabana saia do cargo, no cargo do Macrian, e volte para a Câmara de Vereadores, como é o caso dele. Quem vai obrigá-lo a não apoiar ou não pertencer à base do governo? Nenhum. Porque a determinação, se foi passado pela Assembleia, é de deixar o cargo. Deixar o cargo não significa e não implica necessariamente de deixar a base do governo municipal. Ponto. Entendeu aí, não? Entendeu, né? Questão de ser militante, de ser filiado, tem as diferenças aí. E no caso do Macrian, ele é filiado e é militante e é secretário de habitação do município. E segundo o que diz aí o Eusébio e o Paulo Araújo, você tem que largar o osso, nego. Agora vai ter que vazar de lá. Só que eu acho que não vai vazar. Eu acho que, já pelo que ele anda falando, ele vai pagar para ver, né? Ele vai pagar para ver. 48 horas não é prazo, porque não determina o estatuto partidário da 48 horas. Determina 5 dias. É bom que se diga sempre. Mais esse detalhe ainda, viu? Voltamos aqui para o programa de hoje, que está entrevistando aqui o Tenente Coronel César. Eu falei Adão César porque eu gosto de falar o nome completo do cidadão, né? Que é Adão César Rodrigues da Silva, conhecido nome de guerra Tenente Coronel César. Comandante, eu falei no bloco anterior, olha só, rapaz, isso que todos os bairros médios que seja, pequenos nem tanto, mas médios e grandes da capital, estamos falando de Cuiabá, já tem aqueles movimentos de barzinhos se formando ali, porque as pessoas procuram sempre, né? Sempre foi assim, mas parece que tem um movimento maior. Eu citei o Morada do Ouro, que é um bairro onde eu moro, região onde eu moro e tal. Só ali tem 2 corredores, um na rua, outro na outra, que as pessoas se aglomeram no final de semana e tudo ali e tal. É onde, evidentemente, ingerem bebida alcoólica. Eu sempre vejo uma viatura da polícia, não necessariamente do batalhão de trânsito, né, da polícia militar, ali por perto. O senhor acha que isso... Eu tenho uma opinião formada que eu acho positivo isso. Mas o senhor acha que isso afugenta, melhora ou piora? Enfim, queria que desse uma avaliação sobre isso. E se seria uma estratégia para dar uma amenizada aí nos problemas de trânsito e de outros tipos de crimes que possam ocorrer em decorrência, evidentemente, da bebida alcoólica. Ok. Paulo, Morada do Ouro, a área do 3º Batalhão do Comando Regional, Comando Regional 1 de Cuiabá, comandado pela Tenente Coronel Radassa de forma muito brilhante. Então, a presença, com certeza, está no planejamento da questão de segurança, de você estar ali sempre presente, porque a Polícia Militar, o primeiro ponto dela é a presença da viatura caracterizada e do policial fardado. Afugentar, se você vai afugentar, só aquele elemento mal intencionado, aquele cara que planeja fazer algum tipo de coisa errada,
esse sim vai ser aposentado. O cidadão de bem que está só ali curtindo, que quer tomar sua cerveja, sua bebida alcoólica, esse está tranquilo. Trazendo para a área de trânsito, tem que deixar bem claro que não é proibido beber, não é proibido a pessoa fazer o consumo de bebida alcoólica. O que o Código de Trânsito proíbe é consumo de bebida alcoólica ou substância psicoativa, e quando eu digo substância psicoativa, vai desde um remédio pré-indicado que você vai causar alterações na reação motora, ou pode ser um remédio controlado na reação motora desse condutor, ou até mesmo consumo de entorpecentes ilegais. Então é proibido o consumo dessa substância ou do álcool e condução de veículo automotor. Geralmente nós falamos o álcool porque o álcool é o mais comum, o álcool é o que mais é visualizado durante as nossas operações, durante as nossas ações. Não que você também não possa perceber, porque dentro das operações, quando você faz uma fiscalização de alcoolemia, você verifica, por exemplo, se a pessoa está com sinais. Então, a própria droga, o entorpecente, ela deixa alguns sinais também visíveis, como olhos vermelhos, como fala enrolada, como a pessoa ela perde a percepção de tempo. Então, quando o agente percebe isso, ele faz o que nós chamamos de auto de constatação e ele conduz essa pessoa presa para a delegacia e é feito o devido flagrante. Então, a presença dessa guarnição, dessa viatura, ele vai, primeiro, inibir a qualquer tipo de pessoa que esteja querendo fazer algum crime ou atentar contra alguma pessoa ali próximo. E segundo, já por ser uma viatura da Polícia Militar, a pessoa se atenta também no fato de não consumir a bebida alcoólica e fazer a direção do veículo automotor. Então, essas são as principais objetivos quando você faz aí. A outra forma também são as partes educativas. Inclusive, nesses bairros que você citou lá do Morado do Ouro, nós fizemos na semana passada, na quarta-feira, uma ação social chamada Amigo da Rodada, que essa ação funciona como? Os agentes de fiscalização vão lá, e aí de forma educativa, a gente aborda as pessoas no bares, a gente vai lá, aborda de forma cordial, e nós demonstramos para ela, a gente oferece para elas fazerem um teste de etilômetro, só de forma educativa. Porque as pessoas que estão ali bebendo, a pessoa sempre tem uma curiosidade. E aí, a partir do teste que ela faz, nós identificamos, vai dar um resultado no aparelho, e nós falamos para ela, se você passasse agora por uma operação, as consequências seriam essa, a multa, seria preso ou não, você mostra para ela. E já traz também para ela quais são os efeitos perigosos que aquele álcool está trazendo, aquele álcool que ela consumiu ali, se caso ela for conduzir um veículo automotor. De posse disso também, dentro da mesa, nós buscamos identificar alguém que é habilitado e que não bebeu, porque essa pessoa é um amigo da rodada, é o motorista da rodada, e essa pessoa, ao fazer o teste da zero, a gente entrega uma lembrança para ela, para que fique eternizado ali, que ali tem uma pessoa que vai fazer a condução do veículo. Muito bom, desde que ela esteja habilitada, né? Desde que ela tenha habilitação. Bacana isso, hein? Gostei. Agora fica incentivado, inclusive, aí, né, a fazer o... E é voluntário, né? Você vai na mesa, é voluntário. Isso, é voluntário. Calma, meu filho, você não vai ser multado, não. É só educativo. Aí o cara vai e participa. E assim, as pessoas são muito curiosas. Tanto é assim, as perguntas são basicamente as mesmas, professor. Tipo assim, coronel, quanto que eu posso beber para não dar o resultado? E se eu beber tanto, quanto é que vai ser, quanto é que vai dar no aparelho? Então a gente realmente... Mas sabe o que me dá uma ideia aqui? Laurenberg, já te chamo aqui, porque me ocorreu aqui uma outra dúvida. Até quanto, coronel César, eu posso beber, quantos copos de chopp eu posso beber que esteja dentro do limite permitido? Por tipo de bebida, é possível falar, ou uma bebida etílica, uísque, por exemplo. Se eu tomar uma dose de uísque, eu já vou estar... Ou depende de organismo para organismo? Não sei como é que funciona isso. Exato. É uma pergunta que a gente responde direto. Então, o que eu posso dizer? Primeiro, a primeira pergunta, quanto que eu posso beber? 0. Só para você ter uma ideia. 0? Antes de 2014, você tinha um limite de até 0,06. Hoje o limite é 0,04. Até 0,06, em algum momento, o professor sabe como é que o brasileiro funciona. O brasileiro sempre ele tenta trazer para o jargão popular. Então colocava, você pode beber até um copo de cerveja que vai dar até 0,06. Isso é o que trazia. Só que, na verdade, um copo de cerveja ele já altera a sua percepção motora, o seu tempo de reação. Então o código foi mudado, a lei foi mudada. Então o limite hoje é 0,04. 0,04 é só a calibragem do aparelho, Paulo. Então se você tomar um gole de cerveja fazer o teste, ele vai dar positivo. É óbvio que existem alguns fatores que influenciam. Primeiro você falou, vai de organismo para organismo.
vai de acordo com a bebida que você está consumindo. Então, por exemplo, a pessoa que bebe o destilado, a tendência dela, em relação à pessoa que bebeu cerveja, o teste dela vai dar maior, porque o destilado tem uma concentração maior de álcool. As cervejas também, nós temos cerveja, por exemplo, que ela tem uma concentração maior de álcool em relação a outras. Então, tudo depende. E aí tem uma outra situação, o organismo. Eu digo sempre exemplo para as pessoas assim, quem nunca saiu com um amigo, com uma amiga, e aí vocês estão lá bebendo o tempo inteiro, ambos bebendo a mesma coisa, e aí chega um determinado tempo que você já não aguenta beber mais, você já está bêbado, já está fora das suas funções, e o seu amigo ainda está em perfeito estado ainda. Ou seja, varia de organismo para organismo. Mas, resumindo, bebeu qualquer quantidade que for, a tendência de dar positivo no teste de etilômetro é extremamente grande. Chama o táxi, meu amigo. Chama o Uber, o 99, chama um aplicativo, chama um amigo da rodada, mas não vai pegar não, porque complexo de Clark Kent, né? Complexo de Superman. Comigo não acontece nada. E aí você sabe que não depende só de você também, né? Depende de outro que está conduzindo, o outro que vai cruzar. Você sabe se ele está bem, se não está, enfim. Então tem que coincidir. E aí nada melhor do que você fazer a sua parte, né? Professor. Comandante, eu tenho uns dados aqui, se esses dados não forem corretos, o senhor, por favor, me corrija. Em 2022, mais de 19 mil testes de alcoolemia foram aplicados durante a Operação Lei Seca, realizada em 8 municípios. Os exames levaram à prisão de mais de 1,6 mil pessoas por embriaguez ao volante. Eu pergunto, esses números, se estiverem corretos, esses números foram maiores do que os anos anteriores, do que 2021, 2020, 2019, ou não, ou ele tem uma certa estabilidade, ou não, comandante? Professor, os números são esses mesmo. Os números, na verdade, eles vêm tendo uma leve queda, com uma certa estabilidade. Ou seja, nós ainda temos a preocupação das pessoas que estão dirigindo sob efeito de álcool. Nós tivemos um problema, professor, foi no ano de 2020. Por incrível que pareça, durante a pandemia, o número de pessoas presas dirigindo sob efeito de álcool, ele aumentou cerca de 250%. E isso porque nós não estávamos mais fazendo as operações lei seca. Por quê? Porque devido às questões da pandemia, então você não tinha como mais montar aquele aparato das operações, porque tinha a questão da aglomeração e você colocava a pessoa em risco. Então, as medidas sanitárias assim o pediam, então não era feito mais as operações lei seca. Porém, as ações do batalhão de trânsito continuavam. E aí nós tínhamos várias pessoas que iam para as festas clandestinas, pessoas que se reuniam em algumas casas aí, e como nós não tínhamos um trânsito intenso em Cuiabá, porque a maioria das pessoas estavam em casa, ou em teletrabalho, ou até mesmo por orientações sanitárias, então essas pessoas abusavam da velocidade, abusavam do consumo de bebida alcoólica. Pessoas iam buscar em distribuidoras, em bares, a bebida para beber em casa, mas aí já ia bebendo. Então, nesse período, aumentou em cerca de 240% o número de prisões em relação ao ano anterior. Então, em 2020, nós, sem as operações, nós tivemos um acréscimo de pessoas que estavam dirigindo sob efeito de álcool, mas o que eu posso dizer para o senhor é que hoje esse número ele está estabilizado com uma leve tendência, uma leve curva de queda. Isso muito por quê? Porque você aumentou o número de operações. É óbvio, nós temos aí mais uma situação, professor. Eu fazia lá atrás 4 operações por mês. Então, agora eu faço 12. Então, se eu faço 12, eu aumentei o número de operações, eu aumento o número de pessoas abordadas, eu aumento o número de pessoas que estão testadas dirigindo sob efeito de álcool. Então, comparando de quando começou a fazer as 12 operações por mês, nós temos uma ligeira queda nesses números. Mas ainda temos pessoas dirigindo sim sob efeito de álcool, infelizmente. Infelizmente, né? Olha só, intervalo comercial, opinião dá um tempinho só e volta já. E só lembrando que hoje já teve, rapaz, na programação aí do Maio Amarelo aí, até às 5h da tarde, no ciclo da programação que é feito, né, em função disso, pelo batalhão, uma palestra importante. Eles estão, inclusive, vão em empresas. Olha só, hoje, por exemplo, teve uma palestra lá junto aos colaboradores do Grupo Mônaco Motocenter, que fica ali na Fernando Correia,
justamente para aglomerar a galera e passar as instruções, as informações que muitas vezes fazem toda a diferença. E vai ter mais, semana que vem tem mais palestras aí importantes aí dentro da programação Maio Amarelo. Opinião, dá um tempo e volta já já. Estamos de volta aqui ao vivo, hoje entrevistando aqui no programa Opinião, nessa sexta-feira, o Tenente Coronel César, que é o comandante do Batalhão Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário aqui de Cuiabá, Mato Grosso, né? De Cuiabá, a abrangência é Cuiabá, né, comandante? A abrangência ou é Mato Grosso inteiro? Mato Grosso inteiro. Mato Grosso inteiro. Porque ele falou agora há pouco de Tangará da Serra, né? É verdade, Mato Grosso inteiro. Eu falei agora há pouco da programação que hoje teve lá no Grupo Mônaco. Rapaz, dia 23, acho que é terça, né? 23, dia 23 de agora, na semana que vem, das 8 às 9h30, dentro dessa programação haverá palestra aos colaboradores lá do Grupo Bom Futuro, ali no Florais, na Avenida dos Florais. E no dia seguinte, dia 24, às 14h, palestra educativa lá na Unic Beira Rio, das 17 às 18h30. Não, na verdade, esse da Unic vai ser às 14 horas. E das 17 às 18h30 no Pit Stop educativo lá na Avenida Tenente Coronel Duarte, Avenida do CPA, em frente à Praça Ipiranga, ali na prainha, né? Detran, Batalhão de Trânsito, CEMOB, e também fiscalização de trânsito do Detran. Programação vasta. Aí segue dia 25, que tem lá com os colaboradores do Grupo Votorantim. Bacana isso. Depois tem... Aí segue, aqui tem na Orion Veículos também. Programação vasta. Dia 26, lá uma palestra na Univag. Tá bacana aqui a programação que segue o mês inteiro, até o dia 30, fechando aí com um circuito de palestras para alunos do ensino médio da Escola Estadual Liceu Cuiabano, na capital. Professor Lorenberg. Comandante, o senhor falava agora há pouco, na resposta anterior, o senhor falava da rodovia Manuel Pinheiro. E aí a minha pergunta, qual das rodovias estaduais tem-se o maior registro de motoristas alcoolizados dirigindo? Interessante. A rodovia Manuel Pinheiro, como ela tem um tráfego ainda maior, principalmente nos finais de semana que o pessoal procura as belezas naturais de Chapada do Guimarães e Manso, aí nós ainda temos uma quantidade significativa. Porém, a MT-402, que é ali aquele entroncamento ali que sai da rodovia Manuel Pinheiro e vai para o distrito do Cuspó do Ouro ali, é uma que tem também nos dados alguma preocupação, porque as pessoas que passam por ali, a gente desloca ali, faz a abordagem, tem várias pessoas ali que estão passando, dirigindo sob efeito de álcool. Isso, professor, por quê? Porque o posto policial, ele está após o acesso ao Cuspó do Ouro. Então, quem retorna do Cuspó do Ouro, ele vai sair na frente do posto. Então, aí a guarnição desloca e ela adentra a rodovia MT-402 e aí ela faz algumas abordagens lá. E quando a gente faz, infelizmente, nós identificamos pessoas dirigindo sob efeito de álcool. Anteriormente, a MT-251 ela nos trazia muito problema. Ela nos trazia uma preocupação maior, até por essa quantidade de pessoas, e realmente as pessoas dirigiam sob efeito de álcool de forma constante da MT-251. Ainda temos essa problemática, porém ela reduziu. Hoje, por exemplo, quando a gente faz uma operação lei seca lá, nós identificamos um número de pessoas lá, mas se for comparar com o passado, o número é extremamente pequeno, decaiu de forma muito vertiginosa. Já era previsto, né? Por conta do destino turístico, o pessoal vai fim de semana, né? E vai de boa, mas quando volta chapado, né? De chapada, volta chapado, que não pode. Aí esse negócio de não poder, Tenente Coronel César, a pergunta que eu faço é a seguinte: se fosse consumidor de bebida alcoólica, eu não bebo, mas digamos que eu estou vindo lá de Chapada, aí tem lá uma blitz lá que me mandam parar, eu paro. Vocês querem que eu faça o teste do bafômetro, eu não quero fazer, eu me nego a fazer. Vocês têm força legal para
me obrigar a fazer? Porque tem aquele argumento, não posso produzir prova contra mim mesmo e tal, ninguém pode, ninguém é obrigado. Como é que vocês lidam com esse tipo de situação aí? Interessante, Paulo, esse questionamento seu, que as pessoas às vezes confundem isso. O Código de Trânsito Brasileiro, ele traz, o artigo 65 é dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa. E aí nesse artigo, sim, a pessoa que faz o teste, testa de forma positiva. E o próprio código, ele traz no artigo 165A, recusar-se a realizar-se o teste etilômetro oferecido pela autoridade de fiscalização. Ele traz isso aí, ele traz as mesmas penalidades. Então, ou seja, a pessoa que recusa fazer o teste, ela é enquadrada no artigo 165A. Então, o teste ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório ao condutor que está fazendo a condução do veículo. Porém, esse condutor que recusa a fazer o teste, a ele é imposto o artigo 165A, e aí é a mesma coisa, multa no valor de R$ 2.934,70. O veículo, ele é retido, e aí ele pode ser removido. Como acontece essa remoção? Caso não seja apresentado em tempo hábil um condutor que não tenha bebido e que vai realizar o teste e tem que dar negativo, tem que dar no máximo até 0,04, esse veículo, aí sim, ele é removido conforme prevê a lei. Até essa confusão traz um pouco, às vezes, porque a pessoa meu veículo, eu vou apresentar um condutor, mas aí já removeram o meu veículo. Por quê? Porque na Operação Lei Seca, por exemplo, se eu iniciar o processo de remoção, ou seja, o agente começou a fazer o auto de remoção, fez a remoção, iniciou-se a fazer a remoção, esse veículo não adianta mais apresentar um condutor, porque eu já iniciei o processo, aí o veículo já é removido. Nesses casos de recusa, como você disse também, ainda tem mais uma situação, Paulo. Se o condutor estiver apresentando pelo menos 2 sinais visíveis de embriaguez, e esses sinais são observados pelo policial militar ou pelo agente que fez a abordagem, e esses sinais são vários. É sinal normal do nosso cotidiano. Olhos vermelhos, exalando odor etílico, que o cuiabano chama de bafo de cachaça, né? Com desequilíbrio funcional, a pessoa está andando ali toda Você está pensando que eu estou bêbado? Fala enrolada, falta de percepção de tempo, a pessoa não sabe o espaço-tempo, não sabe aonde está, não tem noção do tempo, mais ou menos. Então, isso é tudo o que você percebe num rápido comentário, numa rápida entrevista. Se o agente percebeu pelo menos 2 sinais, ele passa a fazer o que nós chamamos de auto de constatação. Mas como que você cientifica isso aí? Como você torna isso... faz disso uma ciência, porque uma percepção é uma percepção. O cara para falar, não, tu está enganado, eu não estou falando enrolado com isso, eu estou falando enrolado com isso nenhuma. Mas aí, para provar isso depois, lá na ponta, lá, como é que... Maravilha. O agente tem fé pública? Tem fé pública. Então, o que ele fala, em virtude da lei, tem peso em relação ao outro. E aí, o próprio código, Manobras de Fiscalização, ele determina quais são os sinais. Então, esses sinais que eu falei para você estão previstos lá. Se o agente percebeu, ele vai enquadrar, ele vai colocar os sinais, ele pode colocar até 10 sinais, o que ele tem que ter pelo menos 2. Se ele identificou, aí a partir daí, além da multa, além da remoção do veículo, essa pessoa é conduzida para a delegacia e só é liberada mediante o pagamento de fiança. Ok. Loenberg, sua pergunta, por favor. Comandante, saindo um pouquinho fora da rota que nós estamos caminhando, eu tenho um dado aqui, se não for correto, o senhor, por favor, me corrija sempre, que o batalhão todo tem 108 policiais. Se esse número for correto, e aí vem a minha pergunta, comandante, quantas militares mulheres tem no batalhão? E quantas mulheres militares são oficiais no mesmo batalhão? Maravilha, professor. Uma pergunta interessante. O número é esse mesmo, 108 policiais. Na verdade, são 106 agora. Eu tenho lá, professor, olha, se eu não estou enganado, me permite, mas eu tenho cerca de 12 policiais femininas lá hoje. Eu não tenho nenhuma oficial feminina hoje no batalhão. Eu tinha uma tenente policial feminina, mas ela foi apresentada numa outra unidade. Porém, as mulheres que eu tenho lá, acho que elas valem por 2, 3, professor. As minhas mulheres são... As policiais femininas que eu tenho lá, eu tenho até dó das pessoas que são abordadas com elas, que elas são bem incisivas. Linha dura, elas né? são bem incisivas. E mulher é detalhista, Paulo. Então, assim, o homem a gente busca ver a visão geral.
a mulher ela já vai em todos os detalhes. Então, por exemplo, num caso, por exemplo, de auto de constatação, as mulheres do meu batalhão, as sargentos, as praças femininas lá, elas têm uma tendência a identificar ainda mais as características da embriaguez. Tem uma percepção mais apurada, né? Extremamente. Devia ter mais mulher lá também, né, coronel? Não custa nada ter mais mulher lá, só tem quanto você falou? 12. 12 de 180, né? 120? 108. 106. 106, né, agora que você falou. Devia ter mais aí, ó, para trabalhar aí, para fazer. Você pensa que é moleza, rapaz? Pensa, tem umas aí que eu te falar, viu? Então, linha dura mesmo, tem que ser mesmo. Eu ia fazer uma pergunta aqui. Além dessa questão que estamos falando, que envolvem o álcool propriamente, o consumo do álcool, ao batalhão de trânsito, aos policiais que estão ali nessa empreitada, não é? Eles têm todo um tipo, além disso, eles verificam outros quesitos, não é? Que devem garantir aí a segurança do trânsito. Por exemplo, eu queria que você desse alguns exemplos aí, o que mais é verificado, porque além das condições do veículo propriamente, mas se é feito algum tipo de, como é que fala, vasculhar lá dentro, como é que faz, de verificação lá dentro do veículo, se existe legalidade para isso também, e como é que funciona isso? Eu estou descendo com o meu carro, vocês querem verificar, vasculhar o interior do meu carro, é legal isso? Se eu disser que não, por exemplo, eu queria que você fizesse uma avaliação disso e em 2 minutos e meio, que você dissesse assim, o que mais, além da questão alcoólica, é importante ser verificado, que faz parte aí do trabalho de vocês. O batalhão de trânsito é que a gente sempre atua falando sempre, a gente estendeu a conversa falando sempre pela questão da alcoolemia, pela questão da fiscalização da alcoolemia, mas na verdade nós fazemos a fiscalização geral de trânsito e com um detalhe, por sermos policial militares, a segurança não fica quem, a segurança também é realizada. Então, quando nós fazemos uma abordagem no veículo, nós sempre buscamos produtos ilícitos, drogas, armas. Só para você ter uma ideia, Paulo, agora, no mês que passou agora, foram cerca de 15 pessoas foragidas da justiça que foram presos em ações do batalhão de trânsito. Então, ou seja, a pessoa passa lá, você checa a questão documental para saber se ela é habilitada ou não, se ela está sob efeito de álcool, se o veículo está em condições, mas você checa também a parte criminal, verificar se tem arma, se tem droga, se essa pessoa é um foragido da justiça, se essa pessoa está andando com um veículo roubado. Isso é uma situação também. O batalhão de trânsito, nós temos um pessoal extremamente técnico. E tudo online, né? Porque agora é tudo rápido, em tecnologia. Exatamente. Então você faz a checagem ali do número do motor, do chassi, e eu posso te afirmar categoricamente, a checagem por parte do batalhão de trânsito, para verificar se o veículo é produto de roubo ou não, ela é extremamente eficaz. Então toda essa ação é feita por parte do batalhão de trânsito, aí, como você disse, garantido pelo poder de polícia, pela Constituição Federal, e aí as ações são feitas nesse princípio, sempre para trazer para o quê? Trazer o bem para a sociedade, porque a sociedade ela está acima, o coletivo está acima do individual. Então, por ser um batalhão da Polícia Militar e seguindo o que nos prega o nosso comandante-geral hoje, as ações do batalhão são sempre buscando verificar as questões criminais e, a partir daí, também as questões de trânsito também. Sempre lembrando que o Código de Trânsito, ele tem como valor principal o quê? A preservação à vida. Então, desde uma pessoa, por exemplo, que não anda com a cadeirinha, uma pessoa que está falando ao celular, uma pessoa que está bebendo, uma pessoa que ultrapassa em local proibido, tudo isso pode gerar risco e gerar acidente. Ok. E é legal a verificação interna do veículo, assim, pelo policial militar? Pela Constituição Federal, garantido o poder de polícia, nós fazemos essa verificação para verificar se você tem um produto ilícito ali ou não, que possa trazer algum risco à sociedade. Ok. Olha, eu, por mim, e pelo Lorenberg também, pela cara dele, a gente continuaria o papo aqui, porque está muito bom, está bem informativo, recheado de boas informações, é o tipo de entrevista que eu gosto mesmo, porque eu sei que traz o principal, que é a informação para você que está assistindo ao programa. Mas a gente tem que cumprir o horário aqui, é o horário de rede. Tenente Coronel César, muito obrigado por ter estado conosco aqui, que seja a primeira de uma série de tantas outras. Tendo demanda lá, este programa continua a postos para bem informar. Paulo, eu que agradeço, extrema felicidade de ter vindo aqui, professor Lorenberg, que acompanho direto na rádio, o Papo Político, a gente acompanha para sempre estar antenado aqui, conhecendo agora pessoalmente, ter contato pessoalmente, um fã
um fã do senhor, professor. Obrigado. E agradecer quando a gente pode falar de trânsito, agradecer ao nosso secretário de Segurança, Coronel Roveri, ao comandante-geral, Coronel Mendes, que é quem nos dá todo o apoio ao Batalhão de Trânsito para todas as ações da Polícia Militar. Temos ações várias aí. A última agora, essa resposta que nós tivemos aí na região de Confresa lá, né? Vários policiais empregados lá, Polícia Militar Geral lá, trazendo essa resposta ao pessoal. O Coronel Mendes esteve aqui falando bem, inclusive, porque tinha resultado, né? Esteve aqui recentemente, aqui, o nosso comandante da Polícia Militar, falando daquilo que houve lá em Confresa, que os elementos da cada um estão indo com o CPF cancelado. Então tá, olha só, é isso, Lorenberg, a gente se encontra segunda-feira. Até segunda-feira. O deputado federal José Medeiros estará conosco ao vivo às 7h30 da noite aqui no programa Opinião, falar de política lá de Brasília, ao vivo aqui no programa Opinião. Ó, juízo, se beber não vai dirigir, amigo da rodada, essas coisas todas, rapaz. Fique, ó, 2 contos de multa, quem que aguenta? E o mais importante, preserve vida. Dinheiro a gente dá um jeito, mas a vida não tem jeito de fazer negócio. Ó, me dá mais uma vida aí. Só um gato que tem 7 vidas, né? Fica bem, juízo, se cuida. Deus te proteja desse fim de semana. Até a segunda.